Mais Que Arte. Hoje a gente vai falar sobre artes visuais. E ninguém menos do que esse grande artista, Kadé Joaçaba. Tudo bom, Kadé? Obrigado pelos elogios aí. Oh, coisa boa. Gente, tem sido assim tão bom estar aqui falando de vários assuntos. O nome é Mais Que Arte, porque eu adoro falar de tantos assuntos que permeiam, acho que a arquitetura, ela é tão mais do que só tanto os ambientes internos quanto os externos, mas é sobre design, é sobre música, é sobre moda, como o episódio passado a gente falou aí, com Márcia Travessone, Celina Issa. Então, assim, é tão legal a gente poder comunicar e a gente poder falar de assuntos bem relevantes. Então, você está aqui como uma pessoa que eu admiro pra caramba, que Obrigado. Você impacta e a gente vê muita história por trás de tudo que você faz. Obrigado, Suzana. É um prazer enorme. Eu já admiro o seu trabalho há muito tempo, como eu te falei. Lembrando de uma casa cor de, sei lá, 15 anos atrás. 15 anos atrás eu estava grávida do meu segundo filho, pra você. E eu me lembro até hoje, assim. Foi muito, muito, muito bacana. E acompanhar o teu trabalho até hoje, né? Assim, é bom, acho né, que... Kadé? É coisa boa. E eu acho legal, assim, como mais velha, é muito interessante a gente ver as pessoas se formando e já sendo tão grandes. Então, isso é muito legal. De quem está aí na minha idade, eu acho que eu tenho aquela jovem guarda, né? Tem a antiga, eu acho que eu tô no meio. Então, como você é mais novo, a gente vê e admira muito essa transformação na vida de tantas pessoas. No caso, a coragem que você teve. Eu quero começar falando sobre isso, falando sobre a sua trajetória profissional, falando sobre como você decidiu realmente assim pela arte visual. E eu acho isso tão bom. Eu acho que é tão importante a gente ter essa coragem de ser o que a gente quer, o que a gente ama fazer, que nem sempre é fácil. Então, eu queria que você contasse um pouquinho sobre esse início, sobre esse seu começo, sua formação em comunicação na Unifor, e até você ter sido assim, onde eu quero é isso, é o que eu vou fazer, pronto. Que não, você foi precisa, assim, a palavra é coragem mesmo. É coragem, porque... ser artista no Brasil é difícil, entendeu? É difícil. A gente tem, por mais que tenha algumas políticas culturais muito, muito importantes e que tem que ser levada a sério e levada adiante, a gente tem algumas dificuldades, né? Dentro das artes visuais, a gente tá ali, como a gente não é entretenimento, a gente tem um certo, alguns limites, né? E principalmente a arte contemporânea. Né? A arte contemporânea ainda tem essa dificuldade, ela é um pouco mais cabeça, então as pessoas têm um pouco de dificuldade de compreender e tudo mais, mas acaba que tendo coragem, indo atrás e fazendo certo, estudando, trabalhando, se dedicando, fomentando, que eu acho que além de artista visual, eu procuro ser muito inspirado na tia Heloísa, na Heloísa Joaçaba, que foi uma das grandes referências para mim, que era minha tia-avó, artista, e uma grande fomentadora. Ela usava do papel social dela e da função social dela ali que ela tinha e do tempo que ela tinha, da disponibilidade, do carisma, ela usava para fomentar. Então ela assim, ela é uma pessoa que foi muito importante na história das artes visuais no Ceará, como uma grande fomentadora. Além de uma grande artista, uma grande fomentadora, uma pessoa que articula ali situações que promovem, sei lá, destaque de um artista ou uma exposição, mas a realização de uma exposição e tudo mais. Então eu procuro muito me espelhar nesse exemplo da tia Heloísa, e além do meu trabalho de artista visual, que eu levo muito a sério, que eu pesquiso muito, que é o meu trabalho efetivo, o meu trabalho do dia a dia, eu procuro algumas ações que eu possa tanto apoiar alguns outros colegas artistas, como levar o mercado mais adiante, como eu acredito, assim, né? Sim. Então, dentro da minha ótica. Sim, e me fala, assim, você é um menino, resolveu fazer comunicação, e aí se formou na Unifor e começou a trabalhar em agências de publicidade. Foi. Segundo minha avó, eu queria ser arquiteto. Sim. mas na verdade... Engraçado, teu pai cirurgião plástico tem tanto a ver. Tem muito a ver. Porque tem muito a ver essa parte artística. Meu pai sempre disse que eu seria um excelente cirurgião plástico, mas não necessariamente pela minha habilidade, mas pela minha... Ele sempre disse que é uma habilidade de diagnóstico. Sim. Entendeu? Que é a estética, visão, né? Você conseguir observar ali aquela sutileza, aquele detalhe. Então, assim, minha família
por um lado tem o pessoal da dança, da minha avó, da minha bisavó, das minhas tias, assim, que são excelentes no que elas fazem, até hoje. Pro lado do meu pai é cirurgião plástico, tinha a tia Heloísa como exemplo, minha avó é a grande incentivadora da minha carreira, assim, sempre foi, sempre será. E ela tinha uma loja de decoração, e eu convivia nesse espaço, onde acho que o primeiro artista que eu conheci foi o Sergei. Até agora, esse ano, na Casa Cor, eu tenho uma obra em homenagem ao Sergei lá. Legal, eu fiz o primeiro artista que eu conheci, assim. Que joia. Então, eu convivia nesse espaço, apesar de muito preconceito, né? Assim, algumas pessoas da minha família diziam: não dá certo ser artista, tem que ser médico, tem que ser isso, tem que ser aquilo e tudo mais. E quando chegou a hora de decidir a faculdade, eu já tinha feito algumas experiências fora do Brasil, e quando eu tinha 16 anos, eu fiz um intercâmbio no Canadá e eu fui para uma escola que era vocacional. E aí eu tive a oportunidade de, pela primeira vez, eu nunca tinha feito curso de arte. Entendeu? Eu sempre aprendi ali de ouvir. Eu frequentava a casa dos amigos do meu pai, que eram colecionadores. Então, eu tinha contato... Meu pai também. Eu tinha contato com essas pessoas. Eu ouvia sempre, eu sabia. Meu pai sempre foi uma figura que falou muito de história comigo, da história da cidade, da história das obras de arte que a gente via na casa dos amigos e tudo mais. Então, isso sempre foi muito caro pra mim. E, com o tempo... Foi uma coisa muito autodidata, assim. Eu sempre gostei de desenhar. Pra mim, desenhar era uma coisa que eu conseguia prestar mais atenção na aula desenhando do que olhando pro professor. Eu não sei por que eu também. Então, assim, pra mim sempre desenhar foi uma ferramenta de concentração. E eu achei muito legal, conversando contigo, você dizer assim, que o desenho não foi uma fuga. Não, pelo contrário. Mas, pelo contrário, é um local de uma segurança. Isso sim, é tão interessante, achei super legal essa tua frase. E até hoje, assim, até hoje. Então, quando eu era mais novo, eu tinha essa história do desenho e eu tive o privilégio e uma oportunidade assim que ninguém tem, que o meu pai me incentivava. Então, quando ele viajava para um congresso, alguma coisa assim, ele trazia material. Então, eu tive a oportunidade de experimentar com os melhores materiais do mundo, assim. Demais. Então, assim, é um mega privilégio, Isso. sabe? E aí eu fiz por onde? Eu sempre me dediquei muito a isso. Sim. Então eu sempre queria estar ali tecnicamente mais apto naquela técnica. Então eu desenvolvi um leque, um ramo de aptidões e habilidades dentro das artes visuais que me propiciaram experimentar em diversas coisas diferentes. Hoje em dia eu tenho muita dificuldade de decidir qual é o meu projeto da vez, porque muita coisa, muita criatividade eu posso também. usar várias ferramentas e às vezes você se embanana com muita ferramenta que você tem. Mas voltando pra história da minha graduação. Sim. Quando eu voltei do Canadá, eu disse, cara, tava quase na época do terceiro ano ali, eu disse, não, o que tá mais próximo disso que eu quero, que é arte, é a comunicação, é a publicidade. E aí eu fui fazer comunicação na Unifor. Fiz, gostei pra caramba, me dediquei muito, assim, fui um aluno legal na universidade. Desenvolvi relações com os professores que mais me interessavam, que era o professor de criação, que era o professor de fotografia. Tanto é que meu projeto de conclusão foi um ensaio fotográfico e tal. E gostava muito disso, assim, sabe? Sempre fui muito curioso. Eu acho que a minha maior característica é a curiosidade. Entendeu? Assim. Isso aí está em todos os artistas, né? A curiosidade. É verdade. Você não só passa e vê, você presta atenção em tudo. Você eu sempre fui muito curioso. E aí, quando eu fiz publicidade, eu trabalhei um tempo no mercado publicitário e tal, mas não me identificava, assim, sabe? Eu gostava, como desenhava, eu ia mais pro canto da ilustração, então eu ficava na direção de arte e ilustração. E eu não chegava aquela coisa... Cara, eu ficava muito, muito chateado de não ter contato direto com o cliente, de ter uma pessoa intermediando aquela relação para eu conseguir conversar, entender exatamente o que é que o cliente queria. E é muito cansativo. Era muito cansativo para mim ter que ter uma ideia diferente todo dia e não persistir em alguma coisa, não ter profundidade. Eu me preocupava muito com a escala do trabalho, uma coisa que todo mundo perguntava para mim. Disse, cara, cada época que tu tá pensando isso? Cara, isso vai na cidade, isso é grande, isso tem 9 metros por 3 de altura. Como é que eu vou fazer um negócio aqui em meia hora, sabe? Então eu tinha, de certa forma, uma responsabilidade. É aquela necessidade de se aprofundar, né? Sempre você foi muito para esse lado mais... eu tô querendo uma palavra além de profundo, mas é algo que você realmente veja mais sentido e que você... consiga passar mais tempo, maturar. É verdade. Isso aí, a gente vê, seu trabalho é muito maduro, muito. Quando não é uma coisinha
rápida, né? Dá trabalho. Dá trabalho. E aí, o que acontece? Eu depois, com essa história da publicidade, eu disse, será que é o design? Porque o design é mais hands-on, né? E eu queria design de produto, especificamente, que não tinha aqui em Fortaleza na época. E aí eu fui procurar, meus pais me ajudaram na época, eu fui fazer um curso fora, e aí fiz um curso intensivo de férias, assim, numa universidade maravilhosa, um curso excepcional. Essa foi a de Londres ou não? Foi em Londres, foi na Central St. Martins. E aí eu fui pra Central St. Martins e fiz o curso lá e, pô, é isso daqui que eu quero. Eu acho massa. Achei propositivo, achei uma coisa dinâmica, de hands-on mesmo, de fazer a coisa. E aí voltei pro Ceará, continuei ainda na publicidade e tal, e me organizando para poder ir fazer uma pós-graduação fora. E aí fui para Milão, que era o que eu queria. Eu gostava do imobiliário, gostava da história. Minha avó dizia que eu queria ser arquiteto. E aí eu disse, cara, os caras melhores que fazem isso daqui é lá. Os italianos. Eu enchi o saco da minha mãe, que minha mãe não queria que eu fosse de jeito nenhum. E aí eu disse, não, vamos lá. Eu vou apostar nisso, vou fazer 1 ou 2 anos. Aí eu fui pra Milão. Foi após, né? Foi a minha pós. Foi após. Cadê? Me fala um pouquinho mais sobre Milão, porque eu fico assim com a pontinha, não sei se é só pontinha de inveja, mas eu casei com 20 anos, né? Então, enquanto você estava lá estudando, eu estava aqui, cuidando de menino, cuidando do escritório, mas assim, é um dos meus sonhos. Era estudar em Milão, pelo menos um tempinho. Eu estudei na escola mais antiga de design da Itália. Chama Escola Politécnica de Milano. Politécnica. Eu assisti uma aula com uma amiga minha lá, que ela foi fazer a pós-graduação em design também. E eu fui para a feira em Milão, eu fiquei um tempo com ela, eu disse, deixa eu assistir pelo menos uma aula, e eu assisti. Mas eu amo, assim, estudar, e eu acho que a experiência de você estar na Itália, respirando aquilo tudo, onde você olha tem design ali, eu fico impressionada. E eu cheguei sem falar uma palavra de italiano, e o meu curso era italiano. Era todo italiano, sério, dessa minha amiga era em inglês. Eu cheguei todo italiano. E eu tinha um professor que não falava inglês absolutamente, que era um professor de cor. Então, assim, o design para mim foi muito importante para eu entender quem eu sou, sabe? Como que essa história do fazer ali, do você conseguir prototipar e você conseguir levar a se aprofundar, como você estava falando, no projeto, no produto, foi muito importante para mim, para o artista que eu sou hoje, assim. Eu cheguei lá sem falar italiano, aprendi na marra da marra, assim, tendo aula, eu menti pra minha mãe, eu disse, mãe, não, o curso é todo em inglês, nem te preocupa. Sério? Cheguei lá, o curso era italiano, mas deu certo, deu muito bom, assim, eu consegui desenrolar muito rápido o italiano. O que foi mais importante do curso pra mim, assim, eu fui fazer uma entrevista antes, eu fui pra Itália pra fazer uma entrevista com o diretor da escola. Ele chegou pra mim e disse assim, o que é que você quer aqui? Você acha que você vem pra cá pra aprender design? Não, você vem pra cá pra aprender a ter gosto. Vixe, caramba. E quando ele falou isso, eu fiquei com uma pulga atrás da orelha. Eu disse, será que eu venho pra aprender a ter gosto? Sabe? E realmente o italiano, ele tem esse perfil. Sim. Por isso que ele se diferencia. Por isso que ele não é o chinês, por isso que ele não é o alemão e tudo mais. E isso também serviu pra mim lá em Milão, pra eu entender quem eu sou. Porque, cara, na minha turma tinham 3 italianos, 5 russos, um chinês, gente do mundo inteiro. E todo mundo ali tava tentando fazer design italiano. Sabe? Eu disse, não, cara, eu não vou fazer design italiano, eu sou cearense. Exato. Então tudo que eu projetei lá no meu curso de design foi muito referência daqui do Ceará. Então eu olhava pro artesanato, eu olhava pras dunas, eu olhava... Tudo foi referência do que eu sou. Não adiantava eu estar ali com mais 20 pessoas tentando ser um outro designer italiano. Isso foi bom? Foi muito bom, Suzana. Foi excelente. Mas eu voltei pra Fortaleza artista. Entendeu? Eu cheguei aqui artista, com outras ideias, com outras propostas, assim, sabe? Então... Mas me fala uma coisa, lá nesse curso, era design de produto? De produto, design de produto. Não era design industrial. Certo. Mas aí lá que você se encontrou e que você viu que você queria fazer mais essa parte de arte visual. Foi onde eu tive não era tanto o produto em si, né? Exatamente. Onde eu tive a rotina de visitar eu ia toda semana pro Novecento, que é um museu maravilhoso em Milão, Palazzo Reale, todos os museus que tinham eu frequentava assiduamente. Então você morar na Europa tem essa diferença, assim, que você consegue frequentar e tem uma rotina de exposições muito, muito interessante, assim, eu vi coisas maravilhosas lá. Assim, e eu sou o cara que viaja para ir para museu. Eu viajo para comer e para ir para museu, assim, então, o que é que acontece? Quando eu cheguei no Ceará de volta,
eu disse, cara, eu tentei ainda, tive um escritório de design, mas era uma coisa que não tinha muita gente fazendo design aqui, sabe? Essa movimentação do design da cidade criativa, que é maravilhosa hoje, é o curso de design da UFC. Os meus amigos agora, assim, tipo, a minha sócia, hoje ela é professora da universidade, da UFC. A minha ex-sócia, né, a Érica. O Rafael Studart, que é meu amigão, a gente tava junto ali nessa movimentação do design no começo. Hoje ele é um mega designer, tá trabalhando, hoje tá dando aula na universidade no Canadá, fazendo a cadeira do Papa, né? Meu amigo que é amigo do Papa. Muito chique. É chique. Então, essa movimentação dessa galera foi todo mundo ao mesmo tempo, sabe? E aí, quando eu vi que eu podia me dedicar, o que realmente eu me encontrava ali, que tinha mais essa história da profundidade, que eu consegui desenvolver uma pesquisa mais comprida e tudo mais, que foram as artes visuais. Então, a minha primeira exposição, eu fui convidado por um amigo, o Totônio, lá pro Vítera. Totônio foi meu colega na TV Otimista. Olha aí. Enquanto o Totônio, que é uma figura, que é pai do Fernando Vitor e da Joana, que são meus queridos amigos, assim. Então, a Joana me apresentou o Totônio me convidou para participar de uma exposição que era, tipo, o lançamento do Cadê, assim. Foi lá na Ouvidor, foi uma exposição que ele juntou eu, o Rodrigo Frota, o Carlos Lebrun, o próprio Totônio e o Zé Tarcísio. Então foi um público assim absurdo para essa exposição. Foi tipo uma mega visibilidade e foi muito bom assim ter esse feedback. Era uma época que a cidade estava com uma programação muito ativa culturalmente. Então eu tive a oportunidade de receber pessoas muito legais nessa exposição, ter um feedback maravilhoso dessa exposição. A gente vendeu muito assim as obras na exposição e tipo assim, foi para mim, para minha família, para minha mãe entender, realmente ele é artista assim. Foi importante, sabe? E daí depois dessa exposição aí vieram muitas outras, né? Eu fiz depois uma individual na Contemporarte, que chamava Palácio do Povo, que era uma exposição de uma pesquisa um pouco mais densa. A primeira exposição eu fiz também com uma temática única, que era o Padre Cícero e o Objeto de Fé. E aí eu comecei essa pesquisa sobre identidade, né? Que até hoje o meu trabalho é basicamente sobre identidade, né? Identidade social, política, identidade cultural e tudo mais, assim, é bem sobre identidade. E hoje, a minha última exposição minha última individual foi ano passado. Eu fui te entrevistar. Foi legal, ótimo. Adorei. E a gente vê essa sua pluralidade, essa palavra é difícil de dizer, né? Mas, assim, a gente vê que não é só pintura, é escultura, é um monte de coisa. E a gente realmente entra na tua mente, na tua inquietação e na história que você estuda. Então, é algo muito profundo. E essa história dessa dinâmica, essa multimídia, né? É muito complicado. Porque, tipo assim, geralmente quando você olha para o artista, ele é pintor. Sabe? Ele é escultor. E como eu tô entre essas diversas... Eu faço impressão 3D, faço arte digital, faço desenho, pintura, escultura. Pra eu não me perder dentro de mim mesmo, é muito complicado. Entendeu? É porque você tem muitas formas de expressar aquilo, né? E como você falou, são muitos anos estudando, muitas técnicas diferentes. E né? tendo que abrir mão de muita técnica, que é o mais difícil. Entendeu? O mais complicado pra mim é abrir mão da técnica. É dizer assim, não, isso daqui é feito assim, isso daqui é feito assado. Entendeu? Então é mais complicado. Mas foi maravilhoso. Assim. Muito boa. A exposição foi muito boa, foi um sucesso. O Leonardo Leal, né? Vai ter agora também uma cobertura da exposição. O Canal Arte 1 vai fazer tem um programa que chama Um Artista. E eles fizeram um episódio comigo. Eu quero assistir. Vai assistir. Agora dessa temporada, nesse semestre. Eu tô ansioso também pra ver como é que vai ficar, né? Você fica ansioso. Quando o negócio é gravado. Bom demais. E aí ele veio, o programa veio e colheu essa minha exposição, me entrevistou no ateliê e tal. A gente deu um rolê pela cidade. Falamos sobre a minha trajetória, sobre o meu trabalho aí. E foi muito massa, assim. Eu tô ansioso pra ver. E agora você está curtindo essa fase aí de realmente uma maturidade como artista, né? Eu acho que você não precisa provar mais nada para ninguém, para sua mãe, para ninguém, para a família, porque é muito legal. Eu acho que a pessoa tendo foco no que quer, mesmo sendo um foco difícil. Eu vivo a mesma coisa, a gente gosta de tanta coisa. E quando você falou de estudar design, tudo, eu sou louca para fazer um curso de design. Mas a gente realmente tem que
tem que ir vivendo o nosso dia a dia, tem que colocar objetivos e focos e tudo para também a gente não se dispersar. Então a gente precisa Suzana, disso. A gente tem a Fortaleza tem uma história das artes visuais, assim, a gente tem artistas importantíssimos, mas muitos desses artistas precisaram sair de Fortaleza para se mostrar. E ficaram fora. Entendeu? Porém, agora em Fortaleza, a gente tem uma movimentação de jovens artistas. Inclusive, a gente tem um exemplo que é a Paula Siebra, que é uma colega minha, que, assim, ela é uma super artista. Ela tem 20 e poucos anos. Hoje ela fez pintura no Rio de Janeiro e é de Fortaleza e voltou pra morar em Fortaleza. Ela tem, a galeria dela é uma das galerias mais importantes do Brasil, a Mendes Wood. Ela tem exposição em Bruxelas, vai fazer em Nova York agora. E ela mora e trabalha em Fortaleza, no Jacarecanga. Poxa. Entendeu? Assim, então é um negócio incrível ter esses exemplos. Sim, então, assim, os meus amigos perguntam: mas por que tu vai sair? Cara, em Fortaleza eu tenho tanta oportunidade e tanto a mostrar também, a servir de exemplo para outros colegas e pessoas que têm a intenção de fazer isso. E eu acho que essa ação de fomento também tá aí. Também tá. Eu acho que tem que sair, tem que fazer exposições fora também, logicamente, para poder... Até para ter essas experiências. Lógico. Eu fiz exposição em 2019, eu fiz uma exposição em Lisboa, né, falando sobre Brasil. Então foi um negócio, eu fui na Casa Pau Brasil. Você conhece a Casa Pau Brasil que tinha em Lisboa? Não. Era um espaço muito legal de múltiplo, era uma loja que tinha um espaço de exposição, vendia o Sérgio Rodrigues lá, eles representavam o Sérgio Rodrigues lá. Então, assim, e foi uma exposição muito massa. Próximo ano vai ter uma exposição, provavelmente mais uma exposição individual minha institucional, que depois eu te conto onde é que vai ser, que ainda é em off. E também eu quero fazer um livro próximo ano. Quero fazer um livro. O meu vai sair, viu? O meu vai sair também. Tu já tá escrevendo o teu? O meu também. O meu tá na revisão, ó. Você vai pra inauguração do meu, eu vou você. É algo que eu tenho, assim, que eu noto muito, né? Muitos anos aí de escritório de arquitetura. E a gente fica com um pouco de pena, assim, de ver muitos clientes que não dão a devida importância para a arte. Ou muitas vezes aquela arte tão sem profundidade, sem história, sem conhecimento por trás. E isso é algo que eu gosto muito de usar a comunicação para a gente poder puxar e chacoalhar um pouquinho esses profissionais. Porque eu acho que muito a gente pode fazer para poder... convencer mais o cliente a olhar mais para isso, a ter uma identidade dentro da casa dele, a ter um porquê da arte que está colocando. E assim, é algo que é feito no final. O cliente também já está, muitas vezes, bem cansado de investir. Suzana, eu tenho dentro das minhas práticas, eu faço um trabalho, não chega a ser especificamente art advising, né? Mas é um advising, né? Que eu atendo... por exemplo, eu cuido de algumas coleções, colecionadores que já têm muitas obras, eu faço, sei lá, precisa de alguma coisa especificamente daquela obra, uma catalogação, ou ajudo ele a comprar, eu digo, sei lá, ele deseja um perfil específico, ele está procurando uma obra específica, eu ajudo ele encontrar no mercado, o que é mais interessante para ele. E a gente tem que considerar que o mercado de arte, ele é também da decoração, né? Mas ele é um mercado da especulação, ele é um mercado do investimento, entendeu? Sabe quem são os maiores colecionadores de arte do mundo? São investidores, são pessoas do mercado financeiro, por exemplo. Então, assim, o mercado de arte é um mercado que movimenta muito dinheiro. Eu não tenho, como eu vim desse background aí do meu pai que tem coleção e que convivendo com esse pessoal, meu padrinho também tinha uma coleção grande e era muito ativo nessa história de comprar e vender. Eu frequentei um espaço que era a casa de um colecionador aqui em Fortaleza que, eu via tudo acontecendo, assim, desembargadores aparecendo, senadores e governadores, tudo acontecia ali e era um espaço da arte também. Então, como que isso influenciava, sabe? Como que o status envolvido em ter uma obra de arte, principalmente desse mercado de arte moderna, não necessariamente do mercado de arte contemporânea, como que isso movimentava. E tem essa realidade do mercado da arquitetura, que é o que opera as artes visuais, as artes contemporâneas do Ceará, é a arquitetura, entendeu? É a arquitetura de interiores, sem sombra de dúvidas. E tem também esse mercado do colecionismo mais forte, assim, que rolam cifras maiores, entendeu? Sim. E Fortaleza tem um mega mercado. Fortaleza tem uma das coleções de arte brasileira mais importantes do Brasil, que é a coleção da Fundação Edson Queiroz, entendeu? Então a gente tem
um acesso também a tudo isso. Agora tem equipamento do governo do estado, que é a Pinacoteca do Estado, que é excepcional, assim, sabe? Então, aqui é dentro da Estação das Artes. Então, assim, o mercado de arte, hoje a gente está tendo uma revolução. A gente tem pessoas como o meu galerista, o Leonardo, ele abriu uma galeria padrão nacional, trabalha com um casting de artistas muito legal, faz investimento, manda os artistas dele para, sei lá, Azul, ele mandou Azul para uma residência no México, sabe? Ele faz, ele se movimenta dessa forma. Tem o Guilherme, que faz um trabalho legal na arte ponto de vista, que ele tá ali mais próximo da realidade dos arquitetos, adoro, ele tem um timing mais rápido, tem um perfil de produto também mais acessível para o cliente, de finalização. Né? Então, assim, eu acho que o mercado tem mercado para tudo. Tem mercado para arte, para urban arts, tem um mercado para urban arts, tem um mercado para a multi-arte, que trabalha com mercado secundário, essencialmente, que são valores mais altos. Tem o mercado para o Leonardo, tem o mercado para o Guilherme. Fortaleza tem essa dinâmica, essa pluralidade. Só que o que acontece? É o tempo. É como você falou, chega o momento do arquiteto fazer a finalização, ou a montagem, a produção, como quiser, é no final. É onde o cliente já tá com uma corda no pescoço, assim. Quando já tá... E aí ele também não tá... Ele tá a fim de ver pronto, sabe? Uma coisa que ajuda muito, também atrapalha, é a história do 3D. Né? A história da perspectiva 3D. Porque tem muito cliente que olha aquilo e quer aquilo. Quer aquilo, entendeu? Aquele desenho que foi colocado Exatamente. lá na imagem. E aí o que é que eu faço? A moldura tá preta, essa que você colocou é madeira. Deixa eu te contar uma coisa. Eu agora, uma das minhas ações foi fazer um curso para arquitetos. Entendeu? Gente, isso é maravilhoso. Você pode me inscrever no próximo, eu já disse pra você. Eu fiz um curso que a gente oferece, a gente vai pra segunda turma agora. A primeira turma foi um sucesso. Os arquitetos que meus alunos, olha, o cara tem esses alunos, foi o Érico Monteiro, a Anique Mourão, o Ramiro, o Racine, o Rodrigo Maia, gente, é o máximo, a Milena, a gente precisa. a Marinha, e não só esses antigos aí no mercado, outros nem tanto, a Anique é novinha também, mas é uma fera, adoro o trabalho. Mas tu imagina dela. dar aula pro Racine, que tem 30 anos de profissão? Mas, gente, é muito importante, muito, porque eu acho que você tá na fonte. Você está dando aula para um arquiteto desse, cheio de cliente. Com certeza. Você vai impactar em todos os clientes dele. E a aula, especificamente assim, tem um embasamento histórico, né, que não tem como a gente fugir. Eu dou uma carreira grande, assim, eu brinco que eu faço 4.000 anos na primeira aula, 1.000 anos na segunda, 100 anos na terceira, e na quarta vai só 50. O máximo, então, é muito conteúdo, mas a gente fala sobre a dinâmica, assim, é uma aula participativa. Tanto é que eu não abro para mais do que 10 alunos. Então, tipo assim, é uma coisa que exige... A gente tem exercício, de brincadeira, a gente pega umas imagens na internet e vai comentar, entendeu? Tipo, tem um proibidão que a gente fala mal pra caramba das coisas. Então, tipo assim, a gente vai discutir como é que é a dinâmica, sabe? A dinâmica de comprar, a dinâmica de vender, a dinâmica de posicionar uma obra de arte, a dinâmica da moldura, como que eu lido com um artista, como que eu compro com um artista, eu compro com um galerista, eu compro com um marchand, como que funciona tudo isso. Então, o curso, ele é muito esclarecedor e é um ambiente de livre participação, onde a gente vai discutir a dinâmica do mercado, assim, sabe? Então, como eu tenho esse repertório de design, de estar dentro, de estar muito próximo dos arquitetos há algum tempo, de ter isso dentro da minha vida há muito tempo, é uma conversa muito mais prática e dinâmica, entendeu? Assim, não é um curso de história da arte. O pessoal, meus amigos falam, quando é que eu posso ir sem ser arquiteto? Eu disse, cara, eu não aconselho. Sem ser arquiteto ou designer, eu não aconselho porque é um curso voltado e pensado. Eu pensei o curso especificamente para a prática da produção, especificamente no Ceará. Que legal. E isso aí é algo que eu amo quando você fala essa palavra, prática. Porque, assim, a teoria é muito boa, mas a gente precisa realmente de fazer coisa... Tá tudo tão corrido que a gente tem que filtrar essa informação. Então, uma informação dessa, da arte, que a gente consiga realmente modificar o dia a dia de uma finalização... Exatamente. E a gente falar para o cliente... como algo mais embasado, não tem preço. E quem botou isso adiante, esse curso adiante, foi o rei do storytelling, Pablo Guterres, né? Primeiro episódio aqui do Mais Que Arte foi o grande Pablo, aquele cara Figura. A gente foi pro Inhotim e lá no Inhotim a gente disse, cara, vamos fazer esse curso? Aí ele disse, bora, precisa de quê? Ele disse, vamos lá. Então, assim... Já é no espaço dele, né? É lá na Desconexo,
segundas e quartas, são 6 encontros. Qual é o próximo, hein? O próximo eu tô esperando... Já fala aqui. Eu tava esperando a Casa Cor agora, na verdade, porque já tem uma lista de pré-inscritos e eu tava esperando a Casa Cor, porque o pessoal pediu, não, tem muita gente que tá fazendo Casa Cor, tá envolvido com Casa Cor, então eu tô esperando um pouco mais. Mas como é isso? Assim, é realidade, assim, é uma coisa que você aproveita. Tem um relax, assim, a Nick diz, cadê, quando é que a gente vai continuar o curso? Porque tem um momento de você descomprimir, de você ir para um outro universo, de você falar sobre arte, é uma coisa que tem um embasamento histórico, mas é agradável, é interessante. É demais. E você conhecer, né? Assim, tipo, eu vivo isso no meu dia a dia. Sabe, eu faço nesse advising, eu atendo arquitetos também. Então, o arquiteto me liga e diz, cadê? Eu tenho uma finalização para fazer próximo mês. Aí eu disse, me ajuda com a... Porque eu digo que o meu sonho é que a primeira reunião no arquiteto com o cliente seja na galeria de arte ou no museu, para ele perceber ali a sutileza e a subjetividade. Eu sei que não é muito viável pelo time, pela correria do dia a dia. Mas, sabe uma coisa que eu acho legal? Meio que cortando o meu raciocínio. Você precisa compreender o que é uma obra de arte para você pagar o que a obra de arte vale. Sim. Entendeu? Porque no frigir dos ovos é um pedaço de papel ou uma tela com tinta. O valor é muito além daquilo. É muito então, além. Quem não compreende, não paga. Não vai dar o valor. Não paga. Não paga. Então, por exemplo, as lojas de Alvidor, por exemplo, que é uma loja que eu admiro muito pela construção, sabe? Como que eles conseguem vender uma poltrona mole? Sabe? Como que consegue? Uma poltrona no Ceará, você vender uma poltrona no preço que eles vendem, é uma construção, sabe? De valor, e aí precisa, de design, precisa do Sérgio Rodrigues, precisa da Lean Brasil, precisa da Alvidor, precisa do arquiteto. Tudo isso junto vai construir aquele valor. O que é que a gente precisa nas artes visuais? A gente precisa do curador, a gente precisa do artista, a gente precisa do galerista, a gente precisa do arquiteto, a gente precisa do cliente. E eu acho que da arte... É preciso ser feito muito mais, não é, Cadê? Eu acho que a de móveis soltos, eu acho que o cliente já entendeu. É algo que eu acho que já está bem mais difundido. Exatamente. A história é algo que a gente sabe mais e pode passar por... Agora, olha, deixa eu lhe dizer, uma coisa que a gente tem, nós arquitetos, a gente tem ido para muitas viagens, conhecer os designers, Roberta Banqueri, Jada e tudo, e a gente vai para poder entender como é que foi feita essa coleção, como é que foi pensada. Então, isso aí precisa ser feito com arte. Não é isso que eu tô te falando. Por exemplo, no meu curso, eu apresento artistas cearenses também. Então, assim, o curso chama repertório. É isso que você tá falando. Entendeu? É sobre ter um repertório. Quando você tá municiado de repertório, então, quem é que promove essas viagens, por exemplo? São os lojistas. São as lojas, é um grupo como, sei lá, aquele grupo que tem dos arquitetos, que faz uma movimentação, entendeu? Então, as galerias de arte não estão muito atentas a isso, sabe? E aí o que é que acontece? O que é que o CADE faz? O CADE viabiliza isso. A gente tá combinando uma viagem, por exemplo, para ver museu, sabe? Para São Paulo. Fantástico. Então, tipo, uma SP Art dessa, que você tem a oportunidade de ver muita coisa ao mesmo tempo, é essencial. Demais. É essencial. Então, tipo assim, agora, você for lá sem ter um contexto, você boia. Você boia. Completamente. Você vai só... Não é que você boia. Você vai só pela assimilação estética. Entendeu? Só pelo aquilo que lhe agrada visualmente. E arte contemporânea, se você for só por isso, você se perde. Você se perde completamente. Então, assim, essa ação com os arquitetos é uma coisa que... assim, Cadê? Toma o teu tempo? Toma bastante. Mas eu acho necessário. E eu já vejo os frutos. Eu já colho, eu e outros colegas colhemos frutos disso. Cadê? E, assim... Seria tão importante a gente focar mais nisso, né? A gente ter mais esse movimento de viagens, de educação, um grupo de arquitetos só para visitar museu, como você falou, exposições importantes, para a gente poder ter essa... E a gente pode começar isso em Fortaleza. Sim. Entendeu? A gente pode começar isso em Fortaleza. Vamos. Sabe? A gente pode organizar isso daí. Eu acho uma boa ideia. Mas importante, eu estava falando sobre a SP Art. A SP Art é um evento que você consegue ver a produção contemporânea do Brasil ali, as principais galerias estão... A minha galeria, a galeria do Leonardo, participou ano passado, então a gente foi a primeira galeria, essencialmente do Ceará, de arte contemporânea, que participou da SP Art, então, porra, é um mega investimento e a gente tá lá, basicamente, são todos artistas cearenses, quase todos artistas cearenses, assim, então foi muito, muito legal. O mercado, ele é complexo, arte contemporânea
É complexo. Para o repertório do público cearense, do cliente cearense, ele ainda tem algumas coisas muito específicas, por exemplo, sei lá, ainda é muito influenciado pela tendência, pela moda, sabe? Pela rede social. Então, vou te dar um exemplo. Agora tem alguns must-have, sabe? Tipo assim, então, a Flávia Junqueira, por exemplo, que tem aqueles balõezinhos, são fotografias. É um must-have, assim. Fortaleza, eu acho que deve ter a maior concentração de Flávia Junqueira do Brasil. Entendeu? Se perguntar, cadê? Você não gosta de Flávia Junqueira? Não, eu gosto, pô. Ela tem trabalhos muito bacanas, assim, é bonito. É uma tendência que chama kidcore, né? Aquele negócio meio infantil e tudo mais. É muito fácil assimilar o trabalho como o trabalho da Flávia Junqueira, assim, como público, como decoração. É uma imagem hiper colorida e tal. Mas tem outras coisas também, sabe? E você pode... É tão curioso. Falta um pouquinho de cultura, né? A gente tem cultura, entendeu? Falta um pouco menos de preconceito, né? De dizer assim, não é nada com nada, esse aqui não tem nada. E um pouco mais de acesso, sabe? Um pouco mais de conhecimento e interesse, sabe? Como eu tava te falando, a gente não é do campo do entretenimento. Entendeu? Assim, arte visual não é do entretenimento, sabe? Ninguém usa uma pintura, sabe? Uma cadeira você senta, você acha ela confortável, sabe? A pintura, a escultura ou a fotografia, ela tem a função de ser ela mesma. Nada mais que isso. Então, assim, é muito mais complicado, concorda? Que para um cliente chegar e dizer assim, ver um trabalho... valor naquilo e entender. Sem conhecer. Tem que entender, entendeu? Tem que conhecer. Isso é uma coisa que a gente faz começa de pequeno também. De pequeno. Por isso que eu falei que é dessa parte de cultura. Quando eu falei cultura, mas é isso, você nasceu numa casa... Com certeza. Né, de um casal que viajava pra caramba, que tinha muita arte dentro de casa. Com certeza. Então, aquilo ali é do seu berço. Então, o que eu acho é que a gente precisa começar pelos arquitetos, pelos profissionais. São os formadores de opinião. Exato. Entendeu? Então, quem forma opinião nisso é o arquiteto e o designer de interiores. E isso é uma oportunidade. Eu vejo sempre como uma oportunidade. Então, a gente municiar um arquiteto de conteúdo, de repertório... Repertório, eu amei. Entendeu? Eu acho que essa palavra, o nome do teu curso, repertório, é o máximo. Porque é isso que a gente precisa. Esse curso um dia vai virar um grupo de estudos. Que a gente vai ter um encontro frequente para criar e alimentar esse repertório. Então, assim, quando você tem esse repertório, fica muito mais fácil você vender uma ideia. Fica muito mais fácil de você encantar um cliente. Fica muito mais fácil de você apresentar. De você perceber, pô, esse cliente, ele tem essa dinâmica. E não ir só pela estética da coisa. Vou te dar um exemplo. Eu faço um trabalho há alguns anos na Casa Cor. Certo? Na Casa Cor, os arquitetos, geralmente meus amigos, me convidam e dizem, cara, preciso de ti para tu escolher as obras do meu ambiente, entendeu? E aí, o que é que eu faço? Eu dou trabalho. Eu digo, vamos pensar como é que é o ambiente. Então, eu entro ali para entender a persona, sabe? Que eu acho fundamental, principalmente com uma amostra de tendência, né? Pensar a persona. Pensar quem tá fazendo, quem é que mora ali, né? Quem é que usa aquele espaço. Esse ano, por exemplo, eu tive uma oportunidade de fazer 2 ambientes completamente diferentes. A Anique e o Érico. Né? O Érico fez uma saleta, um ambiente íntimo, 2022. Casa Cor Ceará 2022. Porque esse podcast aqui ele vai ser escutado por muitas pessoas, visto, ouvido. Exatamente. E aí a gente está na Casa Cor 2022. É isso. O Érico fez um ambiente saleta, que é um ambiente de casa, residencial, um ambiente que tem uma pessoa que curte a arte, que é mais disponível para essa flexibilidade de ter uma coisa diferente, de ter uma fotografia, de ter uma pintura, de ter uma escultura e tudo mais. E a gente fez um ambiente pensando esse cara mais cosmopolita e tudo mais, que tem uma trajetória, que tem uma história, que tem um apreço pela intelectualidade e tudo mais. Então, é um ambiente pensado dessa maneira. O ambiente da Nick, que é um ambiente de uso, um ambiente corporativo, que é chama Epicore, é como se fosse um empório, né? É um empório. A gente usou obras, no Érico a gente usou Mário Cravo, a gente usou Flávio de Carvalho, que são grandes nomes assim, históricos, né? Da arte brasileira. Tem escultura minha, né? Tem Vic Muniz, por exemplo, que é uma coisa mais comercial, mas é um mega artista, internacional e tal. E no da Nick, a gente usou 2 esculturas. Aliás, duas obras só. Um ambiente muito maior do que o do Érico, mas a gente usou uma tapeçaria da Dona Guilmar Marinho, que é maravilhosa, que é assim, uma mega referência pra mim. Eu sou apaixonado pela Dona Guilmar. Eu também. Conheci o Marcos Novaes através da Dona Guilmar indo pra Milão.
Sério? A gente visitou o salão junto. Como eu sou mais antiga aí, a dona Guilmar ficava na loja mostrando as coisas daquela mulher fantástica. E aí a gente usou uma tapeçaria de época da dona Guilmar na parede e usamos uma escultura do Paulo, que é um artista contemporâneo, mas que tem um trabalho mais de arte popular e tudo mais. Maravilhoso, um cara que também tá naquela Mendes Wood, naquela galeria que eu te falei da Paula. 2 obras, assim, sabe? Então, são dinâmicas completamente diferentes, sabe? Então, no ambiente da Milena, por exemplo, a gente usou uma obra só. Aliás, 2, o Érico Gondim e uma obra da TT de Alencar. Então, essa história de você pontuar, de você criar... Ali eu tenho a oportunidade de criar uma personalidade, de criar uma pessoa, criar um cliente, Mas quando você tem um cliente de fato, quando você consegue apresentar alguma coisa que tem relação, que o cliente consegue se relacionar, porque, se o colecionador não se relacionar com aquela obra, ela morre. Entendeu? Ela morre, a obra morre, é igual uma florzinha, ela morre. Porque ela morre na parede. Se você não tiver a menor relação com aquilo, se aquilo fosse puramente decorativo, é a pior coisa que você pode fazer pro artista e pra obra de arte. Porque ela vai morrer. O cara que se mudar, ele vai dizer assim, enjoei desse quadro, não quero mais ele. Não, eu quero outra coisa. Essa relação e esse vínculo com a obra de arte é uma coisa que pra mim é necessário. É demais. Sabe? E isso exige o tempo. Exige a pessoa desarmar e dizer assim, vou entender isso daqui, vou me assustar um pouco menos, ou com o preço, ou com a estética, e vou procurar me aprofundar nesse trabalho, sabe? Nessa obra, nessa poética desse artista. O que é que ele tá querendo propor, o que é que isso se relaciona com a minha vida, com a minha trajetória, com meus gostos, com minhas habilidades, com minhas aptidões, entendeu? Com a minha profissão. Então, tem perfis e perfis, assim. Tem clientes que eu chego e digo assim, cara, vamos achar alguma coisa que se relaciona com a história de vida do cara? Pra ele olhar e ele, isso aqui me tocou de alguma maneira. E o apartamento ter mais a cara dele, que é tão importante, né? Não a cara do arquiteto profissional ou aquele tempo, porque naquela época era moda, isso aí. Aí ele se muda, ele joga tudo fora, como você disse, quer trocar, não tem sentido nenhum. Então, quando a obra tem a ver com o cliente, ele leva tudo, porque faz parte dele, da história dele, da identidade. Como eu te falei, assim, o meu trabalho é muito baseado em identidade, também esse trabalho é muito sobre identidade. E os arquitetos têm as suas identidades para fazer os seus projetos, e os clientes têm a identidade. Eu adoro entrar na casa de uma pessoa que tem a cara da pessoa. Isso. Sabe? E as obras de arte são o maior espelho disso. Sabe? E quando eu olho, pela minha experiência, quando eu conheço uma pessoa pelas obras que ela tem. É muito bacana. Perfeitamente, assim, eu conheço a pessoa, que eu digo essa capacidade das sutilezas e das subjetividades, entendeu? Isso. Você consegue identificar. Sendo bom, sendo ruim, sendo de qualquer maneira, você consegue identificar. Ai, bom demais, a gente já tem que acabar. Morrendo de pena. Bom demais a gente falar sobre tanto assunto maravilhoso. E logo quando começar a falar disso, porque eu amo, e eu falo tanto isso, Casa Cor, por isso que eu adoro, já fiz tantas exposições aí na Casa Cor, porque é o local que a gente tem de mostrar o que a gente pensa somente assim, né? E nas tendências. Mas a casa do cliente é dele. É verdade. Dele, tem que ser a cara dele, tem que ser a verdade dele, tem que ser... E se ele te chamou é porque ele se identifica com a tua linguagem. Ele já identifica, mas é legal a gente aprofundar um pouco e às vezes o cliente mesmo não sabe. Então vamos descobrir junto. E vamos continuar essas nossas conversas aqui, viu? Adorei a ideia do podcast. Ai, coisa boa. E vamos levar adiante. Vamos ter outros, vamos levar adiante. Eu quero fazer seu curso. Vamos lá. E eu acho assim que a minha inquietação só tem aumentado para aprender, para poder estudar, para ler. Então, eu acho que o tempo de carreira, acho que quanto mais o tempo passa, mais a gente vê que não sabe de nada e que a gente tem muito de... E aprender de pessoas tão mais novas, mas a gente fica feliz demais. Eu acho que isso que eu quero passar no podcast, no Mais Que Arque. É a gente falar de tantos assuntos que eu acho que juntos eles são mais do que a arquitetura, mas é essa visão pela arquitetura também que a gente consegue viver melhor, que a gente consegue transformar vidas, transformar espaços. E é bom demais. Tá? Obrigado, Suzana. Grande artista. Obrigada, bom demais. Não esqueça de seguir no nosso canal, de compartilhar, de dar o seu like aqui. Isso é muito importante pra gente, tá bom? E eu te espero no próximo episódio.